Olá, meu querido amigo, é muito bom ter a oportunidade de estudar a Bíblia com você mais uma vez. Chegamos à nossa lição número 3, o chamado de Deus. Na lição número 1 falamos um pouquinho sobre Zorobabel e Esdras. Na lição número 2 falamos sobre Neemias. Entendemos um pouco mais sobre a história dessas três personagens extremamente importantes na história bíblica. E durante toda essa semana nós aprenderemos um pouquinho mais sobre o chamado de Deus, como que ele acontece, como é que nós o entendemos e como se prepara para esse chamado. É justamente sobre isso que estudaremos essa semana. E se você já chegou até aqui, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Se você já é inscrito há algum tempo no canal, tem gostado dos vídeos, compartilhe também com seus amigos, com a sua igreja, para que o canal cresça cada vez mais. Para a honra e glória de Deus, já estamos chegando a 800 inscritos. Isso é bênção de Deus. Que você ore por esse canal para que Deus nos faça prosperar, para que a boa mão do Senhor continue guiando esse trabalho. Pois bem, vamos ao vídeo de hoje. O verso para memorizar a lição dessa semana diz o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esse verso está em Esdras capítulo 7, versículo 27. Vocês podem ver nessa imagem também a leitura da semana. Eu recomendo a vocês que leiam esses capítulos e versículos que estão aparecendo aqui, porque eles nos ajudam a entender com mais facilidade a lição. Algumas pessoas da igreja que eu frequento me falaram a respeito da dificuldade de se entender o livro de Neemias e Esdras, um livro muito denso. Se você também está encontrando alguma dificuldade para entender essas mensagens, deixe nos comentários e vamos tentar, na medida do possível, solucionar algumas dificuldades. A lição de sábado ela começa com alguns questionamentos. Os questionamentos são os seguintes: como acontece o chamado de Deus? Como é que eu posso entendê-lo? E qual que é o preparo para esse chamado? Falei no estudo adicional da semana passada que muitas vezes Deus não chama os capacitados, Ele chama aqueles que estão disponíveis. Muitas vezes os capacitados eles não querem, Deus só vai com quem quer. O preparo ele é tão importante, mas Deus não é dependente do preparo para chamar alguém para a sua obra. A lição vem trazendo duas coisas que podem nos preparar para melhor servir a Deus. Primeiro, ela fala que é a educação. Por exemplo, no meu caso, desde criança eu tive o desejo de servir a Deus sendo um pastor dessa igreja. Portanto, eu fui para a faculdade e já tem mais ou menos 4 anos que eu estudo teologia. Essa é uma das maneiras pelas quais nós podemos nos preparar para melhor servir a Deus. A outra maneira que a lição vem apontando aqui para a gente também, de preparo, é ou são as experiências, ou a experiência que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Se nós aproveitarmos cada oportunidade que Deus nos manda, essas oportunidades então nos beneficiarão no processo de aprimoramento, de preparo para desenvolver melhor o chamado que Deus nos fez. Às vezes o chamado de Deus é específico para uma missão específica. A lição de sábado aborda ainda que muitas vezes Deus chama as pessoas por 2 motivos principais. Primeiramente, disposição, que a gente já falou, e também humildade. 2 coisas, então, que são essenciais para o bom desempenho do chamado de Deus: disposição, humildade. A lição de sábado finaliza, então, falando a respeito do chamado de Esdras e Neemias. Ela diz, portanto, que foi um chamado específico. E o chamado deles foi o seguinte: reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Só que esse chamado para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, envolvia várias outras coisas, como, por exemplo, levar o povo de volta a Jerusalém, depois ensinar o povo a guardar a lei de Deus e, com isso, através da lei, levar o povo de volta a um relacionamento íntimo com Deus, relacionamento esse que eles tinham perdido ao longo do tempo. Portanto, meus amigos, Deus tem um chamado para todos nós e que nós sejamos como Esdras e Neemias, disponíveis e humildes o suficiente para que Deus possa nos usar. Na história de Esdras e Neemias, nós aprendemos que quando Deus chama, Ele toma todas as providências para que a missão, para que o chamado seja cumprido da melhor maneira possível. E nós podemos ver isso, por exemplo, no verso para memorizar: Bendito seja o Senhor de nossos pais, que moveu o coração do rei, que preparou o caminho, que nos ajudou a cumprir a nossa missão. Creia em Deus, creia no chamado de Deus para a tua vida. E esteja sempre disposto, disponível e seja humilde o suficiente para que Deus possa te usar. Que Deus te abençoe, que os seus sábados sejam sábados de bênção e que quando Deus precisar de alguém para cumprir os seus planos, para cumprir os seus propósitos aqui nessa terra, que Ele me encontre e que encontre você também. Forte abraço, até o nosso próximo estudo.